Ela fala sobre arquitetura, design e decoração em uma das melhores produções da TV local catarinense, tirando Cafezinha 2, é claro. Hoje eu vou conversar com a jornalista Roberta Dietrich. Tá começando o programa agora. Você pode assistir o programa da Roberta toda segunda-feira, às 13 horas, no Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT Santa Catarina. Muito obrigado, Roberta, pela tua presença ilustre aqui no nosso programa. Os seus olhos claros enobrecem essa produção universitária. Muito obrigado pela tua presença aqui, tá bom? Imagina, Lucas, eu que agradeço pela oportunidade. Aliás, você é professora aqui na Univale também, né? Fui, na verdade. Foi? Fui. A Univale faz parte da minha trajetória e da construção da minha profissão e da minha história profissional em vários momentos, né? Desde a formação, né, como aluna do curso de jornalismo, e depois como professora dos cursos de jornalismo, relações públicas e até como coordenadora de jornalismo aqui da TV Univale. E quando que você parou de estar envolvida com esse ambiente universitário? Na verdade, não parei, né? Porque hoje ainda eu ministro uma disciplina chamada Imagem Profissional na pós-graduação de arquitetura para o mercado de luxo. Então, que é semestral e que é pontual, né? Você dá aquela disciplina um final de semana e tal, então não é um vínculo. Você ainda é professora. Ainda sou. Então você falou que não era mais? Não, é alma de professora. Me deixou mentir aqui? Até porque a família tem toda uma história, né, de professores. A minha família também tá cheia de professores. Mãe, tia, irmã, todo mundo Galera professor. Que gosta de falar, Eita. Né? Tá. Ô, Roberta, você já, né, você tem uma carreira no jornalismo consagrada. Você já foi repórter da RBS? Por 10 anos. Por 10 anos. 10 anos. 10 longos anos ou não? Não, 10 longos anos que foram uma grande escola, né? Eu comecei, na verdade, na RCE, que hoje é a Record aqui, e eu fiquei por 9 meses trabalhando como repórter, e aí logo na sequência abriu essa possibilidade para trabalhar na RBS. Eu fiquei 5 anos na sucursal em Itajaí, e aí os outros 5 anos em Blumenau, na emissora em Blumenau. Aí passei por todas as Você funções. fez de tudo lá? Não. Até limpar o chão? Olha, se precisasse, limpava sim, não tem problema nenhum. Mas assim, repórter, editora, apresentadora, enfim, a gente, quando se trabalha numa emissora de interior, né, a gente faz tudo. Se precisar dirigir o carro, dirige, não tem, meu Deus do céu. Mas isso também te dá uma bagagem e uma escola, é uma escola. A RBS, sem dúvida nenhuma, foi uma escola que me ensinou muita coisa. É uma empresa muito consolidada, muito séria, de grandes oportunidades. Aí tu saiu de lá quando, Roberta? Ixi, agora vamos ter que buscar o calendário, mas é 2002. Faz tempo, então? Faz tempo. Faz tempo que eu tô nessa vida. Não, esse que você parece tão nova. A gentileza dele, adoro gente gentil, mas já são 24 ou 23 anos de profissão. 23 Meu anos. Deus, eu sou um bebê perto de você. Eu devo ter de profissão mais do que você tem de idade. Eu tenho 21, então já faz as contas aí. Você também fez TV Litoral Panorama também? Isso, por 5 anos eu fui a coordenadora de jornalismo ali. Lá eu tive em alguns momentos a responsabilidade da apresentação também do telejornal, do principal telejornal da casa, e em outros momentos eu apresentei o programa Panorama Geral, que era um programa mais popular. Comunitário mesmo, né? Bem comunitário. Eu lembro que você recebia ligações do programa. Exatamente. Não tinha um programa mais ou menos assim? Era ao vivo, né? Era 1h30 mais ou menos de programa ao vivo, em que o telespectador podia participar por telefone, aí xingava o prefeito, reclamava do buraco de rua, fazia denúncias. É engraçado fazer isso. É ótimo essa interação. É muito gratificante. O programa comunitário, assim, dentro do jornalismo, eu atuei como repórter de TV, você não consegue ser setorista. Raramente você tem, o cara que trabalha em TV só em determinada editoria, né? Você acaba fazendo tudo. Quando você é repórter de TV, você vai para geral. Com exceção de esporte, que normalmente tu tem alguém que é especializado. Mas no interior não tinha isso. Então eu fiz de Atlético de Ibirama a Brusque Futebol Clube, né, Campeonato Catarinense, como fiz a vinda do candidato à presidência da República para a região, como fazia matérias comunitárias de buraco de rua. O passarinho me contou, Roberta, que você já cobriu Copa do Mundo. A RBS é afiliada da Globo, e a Globo Internacional, acho que, se eu não me engano, desde a Copa de 98, ela começou a fazer nos jogos que não era o Brasil,
por exemplo, era Itália e Alemanha, né? Então eles procuravam a maior colônia italiana no Brasil, a maior colônia alemã e faziam transmissões nos intervalos desses jogos dessas colônias que ficavam no Brasil. E por sorte, a maior colônia alemã do Brasil fica em Blumenau e Pomerode, né? Aquela região ali. E por sorte minha também naquela Copa, que foi aquela Copa que acho que era Coreia do Sul e Coreia do Norte, se eu não me engano, a Alemanha foi até a final, inclusive com o Brasil. E jogou os 7 jogos e aí nos intervalos eu fazia a transmissão para a Globo Internacional da colônia alemã, né? Sempre com ou uma dança folclórica, ou entrevista, ou falando da gastronomia típica. Aí a gente fazia essas transmissões. Aliás, o ao vivo era uma das coisas que eu adorava fazer em TV. Que você fez muito ao longo do tempo, né? Fiz muito. Eu fiz Ana Maria Braga. Dizem que a TV ao vivo é a casa do capeta, é verdade? Bom, eu amava, né? Então, para quem de repente não tem tanto jogo de cintura, capacidade de improviso, pode ser um desastre, né? Eu tenho colegas que simplesmente entravam em pânico com o ao vivo. Eram excelentes jornalistas, mas o ao vivo requer um sangue frio danado, assim, você ser muito despachado, né? Mas assim, eu fiz, por exemplo, 12 minutos ao vivo na Maria Braga Nacional, fiz Bom Dia Brasil, fiz Jornal Hoje, só não fiz Jornal Nacional. Na época tinha o Jornal da Globo ainda, com a Lilian Vitfib, olha como eu sou velha. Mas, enfim, a gente fez Faustão. Não, você seria velha se fosse com o Cid Moreira. Não peguei a época do Cid Moreira, graças a Deus. E aí, assim, Faustão. Então a gente acabou tendo essas experiências também. Fiz uma matéria com a Vera Fischer. Com a Vera Fischer? Porque ela estava em alta naquela época, numa novela tal, e ela é de Blumenau, então a gente fez toda uma historinha lá com ela de Blumenau. Que bacana. Oh, que legal, eu estou conversando com alguém que já fez matéria pro Faustão. Também. Também. Tá, mas daí como é que você... Bom, agora você é apresentadora do Bem Viver, né? Que é um programa... Você considera que é um programa de jornalismo, de entretenimento? Como Não, é que você entretenimento. Na verdade, foi uma carreira solo, né? Foi um ato de empreendedorismo, até eu diria, porque é um programa independente. Hoje ele está no SBT, mas é porque eu compro esse espaço, eu produzo esse programa e aí eu busco os recursos no mercado para viabilizá-lo, né? Para pagar tanto o espaço na TV quanto os custos de produção, que não são poucos. É um programa hoje voltado para o entretenimento e quando eu criei há 10 anos, foi exatamente olhando para o mercado, eu queria fazer um programa de TV, era o que eu sabia fazer. E aí eu queria alguma coisa que preenchesse alguma lacuna. Mas o que eu quero dizer é, em algum determinado momento, você se cansou do jornalismo objetivo? Não, até porque assim, paralelamente eu fiquei fazendo Panorama, TV Panorama, né, com comunitário e jornalismo mesmo, a hard news do dia a dia. E parei, eu saí da Panorama faz 1 ano e meio, que eu saí do jornalismo diário, né? Claro que o jornalismo diário é um exercício de amor, né? É um exercício de amor, porque é um negócio... Eu dentro do jornalismo diário, na RBS, por exemplo, eu bati todos os recordes da minha profissão. Eu fiquei 40 dias sem folga, trabalhando de segunda a segunda. Eu trabalhei 27 horas seguidas no dia de eleição, sem parar, 27 horas. Eu fiz 11 matérias num dia. Enfim, né, esses recordes assim que as pessoas que ligam diário. A televisão lá e vê você toda bonitinha no teu blazerzinho e a canopla e coisa e tal, acho que tudo é muito fácil, tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso. E na verdade não é isso. Lucas, eu tenho um amigo que brinca comigo e diz assim, sua vida é fácil, Roberto, você trabalha meia hora por semana, porque o programa tem meia hora no ar, né? Mas as pessoas não têm a noção que às vezes para você produzir 1 minuto de TV, você trabalha 3, 4 horas para produzir 1 minuto de TV, né? Isso na rua, aí tem mais a parte de edição. E o nosso programa, como ele é um programa de produção, ele é um programa, não é ao vivo, é um programa produzido, o trabalho é ainda mais minucioso, né? Você tem que fazer o planejamento, as gravações, as captações de imagem. Não é como no jornalismo, que no jornalismo o tempo é um fator primordial, Você né? corre contra o tempo. Eu dizia, quando eu coordenava o jornalismo, eu dizia que não tem matéria boa se a matéria não vai pro ar. Não adianta. Mas eu fiquei lá mais 20 minutos porque eu queria a imagem do cachorro babando em cima do cadáver. Querido, se tu chegou 20 minutos depois e não foi pro ar, não adiantou nada, né, esse esforço. Então, você corre muito contra o tempo. No Bem Viver, não. O tempo é mais light, até porque o programa é semanal. Eu chego a gravar até com 3 semanas, 4 semanas de antecedência, as coisas que vão ao ar, né, porque cada programa tem uma média de 5, 6 matérias. Tem matéria que está gravada há 1 mês, quando vai pro ar, né, foi gravada há 1 mês. Então, a gente tem
consegue trabalhar com mais calma, editar com mais calma. Meu você consegue dormir melhor, eu acho, né? Não durmo melhor coisa nenhuma. Primeiro que eu tenho 4 filhos, né, Lucas? Então, administrar tudo isso não é fácil. Algum é adolescente? E eu tenho uma de 20, um de 16, um de 11 essa é a melhor idade. E um de 10. A de 20 é aluna aqui da universidade no curso de medicina. Olha que legal, que bacana. Então imagino quanto que eu tenho que trabalhar. Tá, mas daí, isso é bom, né? Porque te dá uma oportunidade de produzir algo mais aprofundado, mais trabalhado, com mais carinho, né? Esse até eu fiquei bem honrada, né, da maneira como você apresentou, que é um dos programas mais bem produzidos, né, Tirando da Cafezinho TV. 2, é claro. Com certeza. Eu tenho que valorizar o meu produto também, né, Com gente? certeza. A vida não é assim. E é isso, sabe? A gente realmente investiu porque programa independente começou a pipocar por aí, né, nas TVs locais, estaduais, regionais e tal. E você tem que ter um diferencial, porque ele sobrevive com o patrocínio do mercado. E se você não tiver um diferencial, por que eu vou dar dinheiro para o programa Bem Viver e não para o programa X ou Y ou Z? Né? O nosso tem que ter diferenciais. E assim, hoje, por exemplo, os programas independentes, a grande maioria, sem criticar, porque cada um faz o trabalho como acha que tem que fazer, mas a maioria é apresentador, o apresentador e um cinegrafista, né? E é uma ideia na cabeça. A gente tem hoje 6 pessoas na equipe. Né, entre produção, coordenação de produção, técnico de áudio, cinegrafista, editor, direção. Então a gente realmente tem uma equipe, equipamentos, a gente está sempre atualizando. Vocês têm algum, porque o programa é independente, mas vocês vão, por exemplo, para a sede do SBT em Florianópolis, alguma coisa assim? Ele é todo gravado, ele é todo gravado na externa, nos locais onde a gente vai gravar, porque a gente é um programa de arquitetura e decoração. Então a gente vai em uma casa linda que tem lá no estaleiro para entrevistar a arquiteta, a gente vai numa loja mostrar novas coleções. A gente vai para lugares, a gente viaja bastante também pelo programa. Esse ano, por exemplo, a gente foi para Cuba, através do NCD, que é o Núcleo Catarinense de Decoração. Eu fui a única jornalista convidada a acompanhar um grupo de 90 arquitetos e 30 lojistas para a capital cubana, em Havana. Na sequência, eu fui para Milão acompanhar o Salone do Mobile, Del Mobile, que é o principal evento de design do mundo. É o Salão do Móvel em Milão. Então, assim, a gente também viaja e, claro, que essas viagens rendem matérias, rendem material bem bacana. Então, o programa ele é estruturado em cima dessa premissa, assim, de a gente ir nos lugares. Aí a gente grava, isso vai para o editor. Não tem um cenário fixo também, Não tem cenário fixo. O nosso cenário é na rua. Aí até porque cada loja de patrocinador é mais linda que a outra, né? Você pode variar toda semana o cenário que o telespectador só ganha. Tá, mas esse tema, arquitetura, decoração, design, é algo que você aprendeu a gostar ou você já estava inteirada no assunto, já era alguma coisa que você tinha uma afinidade antes de começar a fazer o programa? Olha, Lucas, eu sempre digo isso para os meus filhos também, faça o que você ama e você não vai ter que trabalhar um dia sequer na vida, né? Eu amo a comunicação de uma forma geral. E quando você consegue aliar isso à qualidade de vida da sua e da sua família, ao seu sustento, né? Então, quando eu resolvi criar o Bem Viver, como eu te falei há 10 anos, eu olhei para o mercado e pensei, o que rende, o que o mercado tem aí que está pungente, que está bacana, que está se desenvolvendo e que tem uma lacuna para a gente falar. E na época, 10 anos, a construção civil bombava, como ainda hoje, né, bomba. E eu disse, opa, vamos falar de arquitetura. Claro que eu tinha uma afinidade com o tema, sempre gostei, né, de arquitetura, mas foi uma decisão comercial, foi uma decisão racional e comercial de planejamento. Entre todas as possibilidades que eu tinha, por exemplo, um dos programas que eu gostaria de ter feito era o Mãe de 4. Que era um programa para mães e pais, não para crianças, mas sobre crianças, né? Sobre essa coisa de educar, da tarefa e tal, que isso ainda tá na gaveta, ainda vai sair. Mas olhando para o mercado, eu não teria um retorno de patrocínio e acabei me especializando. Isso foi, assim, na verdade, hoje, olhando para trás, eu vejo que foi uma decisão super acertada, porque eu me especializei nisso. Hoje eu faço assessoria de imprensa, de comunicação e de relacionamento para marcas, para grandes marcas. Atendo entidades desse setor, como IAB, Núcleo Catarinense, enfim. Faço mediação de talk shows, organização de eventos nessa área. Então, eu abri um leque bem grande. Podia fazer mediação de talk show daqui, né? Podíamos mesmo. Trabalho voluntário maravilhoso, tá? Topo. Entendeu? Para te enriquecer, entendeu? Mas, a alma, Lucas, tem coisas, nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro, não mas pode aí ser. precisa fazer um intervalo que a gente tá na televisão, não se esqueça. Daqui a pouco a gente volta. Hoje eu tô conversando com a Roberta Dietrich. Ela é apresentadora e idealizadora do programa Bem Viver, do SBT. Daqui a pouco a gente volta, você não sai daí.
De volta com o Cafezinho a 2, hoje eu estou conversando com a Roberta Dietrich. Ela é apresentadora e idealizadora do programa Bem Viver do SBT. E agora, por favor, vamos dar uma olhadinha no programa da Roberta, que vai ao ar toda segunda-feira, à 13h. Coloca aí. Curiosidade que todo mundo em casa tem é como é a casa da arquiteta. Afinal de contas, essas profissionais que transitam aqui pelo Bem Viver, dando dicas, conselhos e sempre informações muito valiosas, elas também aplicam todas essas informações na casa dela. E é por isso que hoje a gente tem o prazer de estar na casa aqui da Suame Pedrolo, que está ainda em processo de obra, mas para falar um pouquinho de um detalhe bem importante que são as esquadrias. Suame, super obrigada por nos receber na sua casa. Tá lindo o projeto. Eu tô muito feliz, né? A primeira visita, assim, né? A visita oficial, né, do programa, assim, tô super contente, Roberto. E é um sonho realizado, né? Esse negócio um de fazer realizado. casa para os outros, né? Na hora de fazer a sua, tem um diferencial? E assim, aqui é muito especial, porque, na verdade, eu vinha, né, projetando, né, várias casas aqui no condomínio e comecei a olhar um terreno, mas assim, sem a gente, né, pensar, porque, né, dos custos, às vezes a gente acha que não dá conta, e daí vai conversando e tal, até que as coisas acontecem. Ô, Roberta, mas o que tu ainda quer fazer? Tipo, você já tem tanta coisa pra contar, tanta experiência profissional, mas ainda tem alguma coisa que você gostaria, que quando você dorme lá no seu íntimo, você fala, puxa, eu ainda queria fazer isso ainda é legal, isso ainda vai me deixar realizada? Então, vou até te contar uma historinha bem rápida. Quando eu fiz 40 anos, e isso faz... Por que você tem 40 anos? 43. Quando eu fiz 40 anos, de uma forma muito tranquila, eu acordei no dia seguinte e disse, bom, agora eu já passei da metade, né? Porque em média, né, se nós levarmos em conta a vida média da brasileira, do sul do país, que ainda é mais alta que o resto do país, eu já passei da metade da vida, né? Então, agora eu tô morrendo. Eu comecei o processo de morte, né? E aí me deu um negócio assim, eu preciso produzir, eu preciso deixar o meu legado. Eu já fiz bastante coisa, mas eu preciso produzir. E aí eu tive uma espécie de... uma hemorragia cerebral, assim, no sentido de ter ideia, né? Então eu comecei a ter ideia, projetos, desenvolver ações, enfim, a criatividade aguçou e aí eu tenho aí, imagino eu, mais uns 20 anos, né? Ainda de vida produtiva, pretendo, né? Se nada der errado, né? Tenho essa pretensão ainda, né? De pelo menos mais 20 anos aí trabalhando. E eu tenho tanto projeto, Lucas, eu tenho tanta ideia bacana. Conta um o Mãe exclusivo. de Quatro. O Mãe de Quatro, que é esse projeto que eu quero... Mas eu acho que esse nome não é legal. Então, mas é justamente porque ele ele de múltipla interpretação. É duplo sentido legal. Não, triplo nome, sentido, né? Então, justamente porque ele é engraçado, ele pode ser engraçado e cada um vai interpretar de um jeito, porque a gente fica de 4 pelos filhos, enfim, cada um pensa o de 4 do jeito que quiser, né? E eu sou mãe de 4 crianças, por isso, né? Então, essa era a ideia original. E aí, para falar, porque eu acho que está todo mundo tão perdido nesse negócio de paternidade, maternidade, porque a gente está vivendo a primeira geração em que os filhos sabem mais que os pais, né? Eu ainda peguei uma geração de que Deus o livre, né? O pai sabia tudo, o pai sabia ligar o videocassete novo, o pai sabia tudo. E aí hoje chega um aparelho novo na minha casa, meu filho de 11 anos é muito mais eficiente, muito mais íntimo dessa tecnologia do que eu, né? Eu preciso baixar alguma coisa no Snapchat e tu acredita que pelos filhos, às vezes, saberem mais que os pais, isso muda a relação deles? Assim, imagina que você vem de uma história em que sempre havia uma hierarquia cultural, em que o seu pai era o cara que sabia tudo do mundo, de tudo. E aí, quando você se coloca nesse lugar de mãe, você descobre que não, que aí inverteu o papel. Então, é uma nova relação, né? Antes, o pai pegava o melhor pedaço de carne da mesa. Era primeiro para o pai, né? Hoje, a gente faz o cardápio de acordo com o que os filhos gostam, né? Quem decide qual é o cardápio do almoço são os filhos. Então, assim, realmente mudou esse posicionamento. É uma reestrutura familiar. As famílias, um tempo atrás, o meu filho falando que ele queria que na verdade acabou acontecendo, mas queria que eu e meu ex-marido nos separássemos porque ele queria ter 2 casas, porque todos os amiguinhos tinham 2 casas e ele não, né? Então, assim, hoje a configuração familiar é muito comum dos meus, os seus e os nossos,
né? Então, realmente as relações mudaram, né? As coisas estão em transformação, os últimos 20 anos foram absurdos para a nossa atividade, para o jornalismo, né? Imagina que eu cheguei a trabalhar com fita Umatic, é um negócio, tu nem sabe o que é isso, né? Hoje é um cartão desse tamanhinho que cabe não sei quantas horas de gravação, né? Eu ainda fui do tempo da edição não linear, né? Então, quer dizer, você tinha que editar e se você errasse a edição, tinha que começar tudo de novo. Nossa. Não dá para enfiar uma sonora ali no meio, não era digital. Né? Então era fita mesmo, tu tinha que rodar a fita, achar o trecho que tu queria, cortar, enfim. São outras relações, as coisas são mais rápidas, as relações são mais rápidas, os raciocínios são mais rápidos, as mudanças também. Por que você não faz um projeto para a internet, hein? Então, a história do Mente 4 é essa, a gente quer fazer vídeos menores para a internet, criando um blog em que gere discussão, porque eu sinto isso, assim, uma angústia das pessoas e agora, meu filho nasceu, eu dou bico ou não dou bico? Né? Que tipo de fralda eu uso? Ele teve cólica, eu estou com vergonha de ligar para o pediatra às 1h, mas às 1h tem alguém lá no blog que vai estar, que já dividiu aquela experiência, enfim. Meu filho não quer comer nada, o que eu faço? Eu coloco na creche ou contrato uma babá? São tantas as dúvidas, as angústias, e você poder dividir essa angústia com outras pessoas que viveram ou vivem essa situação, diminui culpa, diminui... Quer dizer, faz você imaginar e pensar e ter certeza que não é o único ser que está no meio daquela loucura que é um filho na sua vida, né? Você não tem ainda, imagino eu. Não. Mas não que eu saiba. É uma transformação, né, Lucas? Assim, realmente a maternidade, a paternidade... E é uma responsabilidade muito louca, né? Hoje, qualquer linha de psicologia que você vai fazer terapia, se você não dorme ou se você é gago, vai olhar, é pai e mãe. A culpa é de pai e mãe, tudo, né? Então, a tua responsabilidade... O filho que quer, Roberta? É um eterno chantagista. Eu acho que é sempre o coração da gente batendo fora do peito, né? Então, tu imagina que você está com o teu coração, no meu caso, batendo em 4 corpos aí que eu ajudei a colocar no mundo. Então, é sempre a vida em suspenso, né? Chegou? Ai, tá bem. Ai, chegou. Ai, não tá bem. Sabe? Então, você está sempre... faz você olhar para o outro também, né? Faz você perder o foco em si, te torna um ser humano... em tese, né, para as pessoas que estão preparadas e que querem, que veem a maternidade, Bom, então a paternidade uma coisa boa. Você falando isso, então eu deduzo que a maternidade mudou tua vida de uma maneira... Eu acho que foi a primeira certeza que eu tive na vida, Lucas, que eu ia ser mãe. Antes de saber se eu ia ser jornalista, se eu ia casar, a primeira certeza que eu tive na vida, eu quero ser mãe. Né? E cada filho me acrescentou alguma coisa. A minha mais velha, que tem 20 anos hoje, ela nasceu de 42 semanas, que é o prazo máximo de uma gestação. Já ali, ela já me ensinou a ser mais paciente. Eu não sou ainda até hoje, mas imagina que era pior. Né? Então, a coisa de esperar, que cada um tem o seu tempo, não adianta ter pressa. Ser mãe é dom, né? Eu acho que tem gente que não tem dom nenhum para ser mãe. Você sabe que quando eu era mais nova, eu tinha uma colega em especial que não queria ter filhos, ela trabalhava comigo. Eu não conseguia entender como é que uma pessoa não queria ter filhos. Hoje eu entendo que realmente é quase um sacerdócio. Né? Você tem que realmente ter o dom, tem que ter a vontade principalmente, a disponibilidade, porque é uma entrega absurda. A vida muda, sim. Né? E embora eu criei os meus filhos sempre para serem muito independentes, até porque a minha rotina era sempre muito maluca, né? Quem trabalha em jornalismo trabalha sábado, domingo, feriado, dia santo, né? Então você não tem muito como garantir presença assim o tempo todo. Então você tem que criar, tem que se virar. Mamãe não vai estar, você vai ter que fazer. Né? Então os 4 são independentes. Você deixou muito teus filhos com babá? Deixei. Eu tinha babás. Eu tinha uma moça que morou comigo 15 anos. Até saiu da minha casa ano passado, que foi casar e tal, e ter a filha dela. E eu chamo ela de minha 5ª filha até. Mas assim, foi um suporte... eu não consigo imaginar o que seria sem o suporte dela, assim, né? De eu poder ir tranquila, porque estava sob os cuidados dela. Em relação aos outros anos, o papel entre mãe e pai está mais equilibrado, tu acredita? Porque antes a mãe, ela era que cuidava mais, dava o banho, trocava fralda, e ela... Digamos assim, ela era o ser mais ativo daquela relação. O pai, não que ele não fosse um preguiçoso, né, digamos assim, mas eu acredito que as coisas estão mais equilibradas hoje, não? É um período de transição, Lucas, é um período de transição. É assim, ó, claro que hoje não dá, é indiscutível, os homens são muito mais participativos, é muito mais comum você ver homens trocando fraldas, dando banho, fazendo comida, enfim, né? Até se você andar no centro da cidade, por exemplo, no dia à tarde, é muito comum você ver
pais com seus, né, empurrando carrinho e tal, que era uma coisa meio que inconcebível. Mas ainda, quando isso acontece, ainda tem aquela coisa assim, né, por exemplo, na família. O cara vai lá, vai você e o seu marido, e aí ele vai lá e troca a fralda do bebê. Todo mundo se cutuca, nossa, que sorte que você teve, né? Nossa, como ele participa, como ele ajuda. Como se aquilo fosse um feito do outro mundo. Você troca 8 fraldas por dia, ninguém vem bater palma pra você. Aí ele troca uma por semana, vira o herói. Então, assim, ainda é um período de transição, a sociedade ainda vê como uma tarefa da mulher, mas sabe que hoje, eu sinceramente, olhando para esse sistema de papel de homem e mulher, eu tenho pena dos homens. Por quê? Porque vocês devem estar no meio de um caos, assim, porque a gente vem trabalhando, a mulher vem trabalhando nas últimas décadas para estar onde está, né? Na década de 60 queimamos sutiã em praça pública, né? Na década de 30 passamos a usar calças, né? Então, assim, a gente foi aos poucos lutando, foi luta mesmo, né? O direito ao voto é uma coisa maluca, mas o direito ao voto se eu não me engano, é do final da década de 30, né? Então, assim, é uma coisa muito recente, a gente não tem nem 100 anos de direito ao voto. Então, a gente veio se preparando para chegar aqui. E o homem continuou sendo educado para ser o cabeça do casal. Para ter uma ideia, até a Constituição de 88, no papel, na legislação, o homem era o cabeça do casal, né? Por direito, por lei. Né? Então, é uma coisa muito recente, essa igualdade. E aí o homem, assim, até então meu papel era ir para a rua prover, né? E o dela era criar os filhos e cuidar da casa. Isso foi o que meu avô ensinou, meu bisavô, meu pai. E aí agora ela provém esse lar tanto quanto eu, às vezes até com mais competência, ganhando mais. Né? Ela estuda tanto quanto eu ou mais, hoje mais da metade da massa universitária é mulher. Né? Ela tem tantas capacidades quanto eu e eu não sei o que fazer com isso. Né? Eu não sou mais o cara, eu não sou mais o chefe, o cabeça da família. Então eu imagino que para o homem estar lidando com isso, a mulher virou... os homens estão assustados. Mas isso tudo é uma questão de educação também, né? Eu tento, por exemplo, educar os meus meninos, eles lavam louça, eles aprendem a fritar um ovo, a cozinhar e tal, tanto quanto a menina. Às vezes até mais, porque ela, como faz um curso de dedicação integral, né, ela acaba se dedicando muito ao estudo. Então, às vezes, final de semana, quem vai lavar a louça é o Pedro, o André, o Romeu e tal, porque a Dora tem prova segunda-feira, né, de sei lá o quê. Então, assim... eu tento educar os meninos para que eles entendam que os papéis são iguais. Muito obrigado pela presença aqui. Muito Lucas. Sucesso, mais do que você já teve. Imagina. Eu queria ter metade do teu sucesso, tá? Se tiver metade, então, já tá assim, bom. não queira sucesso, queira felicidade. Feliz eu sou. Então... eu tô aqui. Esse papo me deixou muito feliz e muita sorte no tudo que você for fazer depois e nesse trabalho árduo que é o quê? Ser mãe. Ser mãe, jornalista, e mulher, e amiga e tudo mais. E você pode assistir lá o programa da Roberta toda segunda-feira, à 1 da tarde, no SBT Santa Catarina, tá bom? Tem YouTube para assistir também? Tem, tá no canal Bem Viver Online, também tá no YouTube. Temos também uma página, uma fanpage no Facebook. Tem a minha página pessoal, que é Roberta Dietrich. Eu ia adorar receber um comentário de vocês e a gente trocar umas ideias. Tá bom, então. E você também pode ir na nossa página do Facebook. É facebook.com/cafezinho2tv. Também tem todos os programas completos no youtube.com/cafezinho2. Até semana que vem. E agora a gente termina com aquele tintim.